Bom dia, pessoal. Então, a partir de agora, eu vou começar a sair um pouco da economia, né? E entrar mais em direção ao ponto que eu quero chegar no livro. Qual o ponto que eu quero chegar? Eu já dei algumas ideias durante os outros vídeos, mas é o mesmo ponto que eu procurei chegar no meu primeiro livro, que é as questões fundamentais da existência. Quem somos nós? Quem é o ser humano? De onde nós viemos? Né? Para onde nós vamos? Né? Em que consiste o mundo? O que é o mundo? Existe só esse mundo? Existe outro mundo? E esse outro mundo, se ele existe, em que ele consiste? E como saber com certeza, não só em especulação que não estou fazendo com vocês, mas é possível provar a existência de outro mundo? O que é provar? É botar a mão no outro mundo, ir para ele, voltar dele. Vocês me entendem? Tudo isso é objeto da filosofia, ou deve ser objeto da filosofia, apesar que a filosofia hoje ela virou quase uma autoajuda. Não que eu tenha alguma coisa contra a autoajuda, depois eu vou falar da autoajuda, mas a filosofia não é uma autoajuda. A filosofia mesmo, a filosofia com F maiúsculo, ela é uma espécie de autoajuda do ser humano, do gênero humano, né? Vocês me entendem? Então, isso leva a uma especulação do tipo assim: o mundo que a gente tem hoje, ele é absoluto? Ele não vai mudar? Ou é possível ir para um mundo melhor do que esse? Aí começa a questão de esquerda e direita. O que é ser esquerda, por exemplo? Ser de esquerda é acreditar que é possível um mundo melhor, em vista das coisas que a gente vê nesse mundo que não gosta. As injustiças, enfim, que sempre existiram, né? Não começaram agora. Mas é possível então sair disso, construir um mundo sem injustiças? Quem é de esquerda acredita sim. E o pessoal de direita? O pessoal de direita diz assim: olha, eu não acredito, o mundo é isso aí, ele nunca vai mudar. O pessoal de direita acredita nisso. Será que a esquerda é boazinha e quem é de direita é malzinho? Não, pessoal. Como eu já expliquei, quem é de esquerda foi, digamos assim, capturado por um lado da coisa que quer nascer um outro mundo. É o pinto que quer nascer. E o pessoal da direita foi capturado pela casca do ovo que opõe uma resistência ao pinto que quer nascer. Mas ambos têm importância no processo. E tem também aquele pessoal que não é nem de esquerda nem de direita. Também tem importância no processo, porque é esse que geralmente desequilibra para um lado, desequilibra para o outro. Mas é um movimento. Por exemplo, hoje a gente está no meio de um tempo de monstros, como eu falei para vocês. E ainda por cima agravado pela pandemia, certo? Mas vamos racionalizar um pouquinho o processo. Nós vamos sair dessa, né, pessoal? Nós vamos sair dessa. Pode ser que eu morra, ou muitas pessoas vão morrer. Aliás, morrer é uma consequência de estar vivo. Mas a humanidade vai passar por esse momento e vai para outro momento que eu digo, né, a minha dedução a partir de um monte de coisas é que será um mundo assim, assim, assado. Certo? Muito bem. Então vamos falar um pouco da esquerda, né? Porque eu quero falar agora nesse vídeo especificamente dos equívocos do marxismo. Eu sou de esquerda, mas eu vou ter que olhar para os equívocos do marxismo. Aliás, não é novidade. Hoje em dia, Marx não é mais aquela coisa incontestável que ele já foi dentro da esquerda, certo? Muito bem. O Marx também era imbuído por esse espírito de um outro mundo em face das desigualdades, né? Então, de modo que ele construiu uma obra, né, minuciosa e de muito valor e muito racional, que ela serviu, por exemplo, para toda a intelectualidade, né, justificar a sua posição. Então o Marx foi durante um século pelo menos o queridinho dos intelectuais, né? Praticamente não tinha intelectual que não era marxista. Se tu pegar os intelectuais não marxistas, tu escreve uma folha e não tem muita coisa a dizer. A maior parte dos intelectuais eram marxistas, né? Então eles encontraram em Marx né, uma matéria que os tomou, que os tocou, uma formulação do mundo que os tomou. Ele virou assim, né, uma utopia. Por quê? Porque por trás disso está esse desejo de mudança, esse desejo de ir para um mundo melhor, certo? Mas tem equívocos na formulação
do Marx e do próprio marxismo, que é diferente. Marx é uma coisa, marxismo é outra coisa. Que nem Jesus é uma coisa, cristianismo é outra coisa, né? E o cristianismo passou um pouco de Jesus, cometeu erros. Bom, não vamos entrar nesse assunto, porque eu acho que também Jesus, se tu for lá, né, tá lá, digamos, os germes desses erros já estavam lá dentro. E é a mesma coisa o marxismo. Já está lá no Marx, os germes desses erros que depois o marxismo acabou né, propiciando. Né? Mas vamos lá. Então, os equívocos do Marx. Primeiro, é o cientificismo. Porque ele estava no século XIX, pessoal, e no século XIX se acreditava que a ciência, assim como ela estava explicando um monte de coisas do mundo, da realidade, né, a ciência, a tecnologia construindo maravilhas, que tu via parecia uma magia, uma coisa assim, as pessoas pensaram que a ciência ia explicar tudo. Ela ia explicar tudo, não ia sobrar mais nada. E que inclusive Deus não existe, porque onde que está Deus, para começar? O ser humano já viu todo o espaço, não tem Deus. Então onde que está Deus? Não pode, não existe, é uma fantasia, certo? E a maior parte dos intelectuais então eram e ainda são, grande parte deles, ateus, né? E o marxismo, ele se propôs, dentro daquela visão iluminista, de explicar tudo. Então a ciência se propôs. E o Marx, quando disse assim, isso aqui é um socialismo científico, porque tinha o socialismo utópico, lá dos franceses, socialismo utópico. Né? O Marx, já que eu estou falando nele, ele tem 3 fontes, né? Que é o socialismo utópico francês, tinha a tradição sindical, digamos assim, dos trabalhadores da Inglaterra, né? E tinha também a terceira fonte do marxismo, era a filosofia alemã. Marx era um hegeliano, né? Ele, durante muito tempo, era Hegel, até que ele se separou de Hegel, e é interessante saber por que ele se separou. Ele começou a contestar, que nem o Aristóteles fez com Platão, ele disse, eu sou amigo de Hegel, mas sou mais amigo da verdade, digamos, que o Aristóteles disse, né? Eu sou amigo do Platão, mas sou mais amigo da verdade. Aliás, no vídeo anterior eu simplifiquei muito o Aristóteles. Ele disse que tem um mundo paralelo, que é a metafísica. Não, o Aristóteles, ele dizia que a essência está nas coisas mesmo, não tem 2 mundos. É um mundo só. A essência está aí só, ela não é perceptível, né? Ela está obstaculizada, digamos assim. Né? Então tem um mundo de essências que eu não consigo perceber, mas ele está junto com o mundo das coisas. A essência está dentro das próprias coisas. Por isso que ele é o primeiro cientista, vocês me entendem? Porque ele olhava para as coisas. Ele não olhava lá para o mundo das ideias, ele olhava para as coisas. Muito bem. E o Marx fez isso também com o Hegel. E ele disse assim, tá, mas a história prescinde do empírico. Mas isso é uma filosofia da miséria, uma filosofia que está apartada da realidade. O filósofo tem que entrar para dentro da realidade. Ele tem que olhar a realidade. Então eu estou fazendo socialismo científico, olhando o fato histórico, né? E ele não é utópico que nem o francês, porque ele vai transformar o mundo, no mundo real, da classe trabalhadora. Porque eu cheguei à conclusão, olhando o que aconteceu, a história, que vai acontecer assim. E como a ciência ela era certa, então era inexorável que isso iria acontecer. Porque era científico, vocês me entendem? Só que não foi totalmente como ele dizia. Tem muito fundamento no que o Marx falou? Claro que tem, mas, entende? Não a ponto dele saber exatamente como iria acontecer. Vocês me entendem? Além do mais, o que isso resultou? Resultou assim, a religião é o ópio do povo, certo? É uma enganação, é uma coisa que o cara inventou porque ele não consegue, digamos, aceitar que ele é finito, etc, etc. Bom, enfim, não, é o ópio do povo, né? E aí, o marxismo, teoricamente, né, tirou a religião como uma enganação da própria burguesia, só para o proletariado aceitar aquela condição inferior, certo? O problema, pessoal, que a religião não é só isso. Se ela é isso, sim, tudo numa sociedade é usado por quem tem poder para justificar o mundo. Assim como a religião era usada no feudalismo para justificar o mundo,
A religião é usada no capitalismo para justificar o mundo, mas não só a religião, todas as coisas, os valores morais, os costumes, né? As leis, o julgamento dos tribunais, tudo é usado para justificar o mundo, né? A religião também, mas ela não é só isso, vocês me entendem? Se ela fosse só isso, estava resolvido o problema. O que é a religião? A religião é uma tentativa que o ser humano tem, uma necessidade que ele tem de acreditar em algo além do mundo, né? Algo que ele sente que existe, ele sente que ele, primeiro, ele quer viver para sempre, ele quer ser feliz eternamente, ele quer, né, ter algo depois que ele morre para continuar. Quem ele? Sempre o ser humano quis. Sempre, de alguma maneira, ele tinha uma explicação para depois da morte. Ah, mas isso é uma ilusão. Pois é uma tese, é uma ilusão, certo? Mas pode ser que não seja. Pode ser que aquele mundo de essências lá, ele realmente exista, entende? E ele induz a gente a tudo, ele induz a fazer palavras, ele induz a todas as coisas do mundo, ele induz. E ele nos induz a acreditar nisso. Por quê? Porque talvez exista, talvez eu falei. Por que eu falei talvez? Porque eu não sou um líder religioso, eu sou um filósofo. Então eu vou dizer assim, talvez exista. Independente de eu dizer para vocês que exista ou não exista, eu sei que a humanidade vai continuar precisando. Então a religião, ela não é uma coisa que tu possa simplesmente banir, porque ela vai continuar. O que aconteceu então com os marxistas? Aconteceu que muitos deles, ou a maioria deles, baniram a religião da sua vida, certo? Mas eles tiveram que colocar alguma coisa no lugar. Porque eles precisam também, como todo mundo, dessa certeza. O que eles botaram no lugar? O marxismo. Né? Quem é Deus agora? Marx. Ou Jesus? Marx. Certo? E a Bíblia? É o Capital. Então o Capital e Marx viraram um dogma para o marxismo. Se tu riscasse um pouquinho fora, tu era um revisionista. Revisionista. Tu era imediatamente, se tu era revisionista, tu era expulso para onde? Para o inferno do marxismo, né? Tu era expulso, tu não faz mais parte da nossa comunidade, porque tu é um revisionista. Tu está contestando a palavra de Marx. Então ele virou, veja, ciência não pode ser isso, não pode. Recentemente um filósofo do qual não lembro o nome disse, para ser ciência tem que ser falseável. Ou seja, se não é falseável, é dogma. Se eu disser, tal coisa é assim, certo, já não é mais ciência, é dogma. Por exemplo, quando a ciência diz assim, o antibiótico é bom, combate as infecções, ela diz, mas não como um dogma, ela diz que na maioria das vezes um antibiótico vai ter resultados assim, 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 porque ela observou milhares de pessoas e viu um resultado assim, assim, mas ela não pode dizer com certeza que isso vai acontecer. Então isso é ciência. Quando tu diz que é certo, já não é mais ciência, é dogma. Então o marxismo virou um dogma e aí a realidade começou a furar aquela formulação marxista e aí mais pessoas iam sendo expulsas para o inferno. E a realidade, e o marxismo ficou um pouco apartado da realidade dos fatos, né? Outros equívocos do marxismo. Como ciência, ele tomou o fato histórico que tinha acontecido. Qual é que era, principalmente? A tomada de poder pela burguesia, certo? A tomada de poder pela burguesia, o principal exemplo histórico é a Revolução Francesa. Então ele viu a Revolução Francesa e viu que haveria uma tomada de poder, inclusive violenta, com guerras, com mortes e com no início um certo assim radicalismo, né, de Robespierre, aqueles caras da Revolução Francesa que iam matar, mas que isso faz parte do processo, certo? Então, no início haveria a ditadura do proletariado, uma ditadura, o proletariado ia cortar liberdades, porque tinha que, afinal, fazer o serviço sujo inicial, digamos assim. Ele não se deu conta, por exemplo, que a burguesia tem um temperamento e o proletariado tem outro temperamento. Além do mais, ele não se deu conta, por exemplo, o seguinte, ó, que no sistema feudal que foi sucedido pelo sistema capitalista, quem fez a revolução não foram os servos. Os servos repetiam o mundo feudal. Certo? Quem fez a revolução
foi todo um outro conjunto de classes que foi surgindo dentro do feudalismo, que era a burguesia, sim, mas junto com ela o proletariado. Porque o capitalismo não foi fruto só da burguesia, ele foi fruto também do proletariado, que queria que ele existisse para ele poder trabalhar. Vocês me entendem? Então, quando foi tomada a Bastilha, estava lá a burguesia liderando, mas estava o proletariado também junto, estava o povo que queria comer, vocês me entendem? Então, é diferente. Agora, a gente tem que entender o que está surgindo dentro do capitalismo. Não é a classe trabalhadora, simplesmente. A classe trabalhadora e a burguesia são um conjunto de classes, né, que caracterizam o quê? O mercado. O mercado. Outra coisa, as classes que compunham o feudalismo desapareceram? Não, pessoal, elas não desapareceram. Se vocês forem por uma região, por exemplo, de produção rural, de terra, vocês vão ver que o espírito do feudalismo está presente. E o senhor feudal, de uma maneira ou de outra, continua sendo o proprietário que se sente dono da vida e da morte de tudo. E os empregados podem até ter uma formatação mais capitalista, de contrato de trabalho, mas a relação continua a mesma. O espírito continua o mesmo. Entende? E a burguesia, ela quis destruir o modo de produção agrário? Não! Ela começou a extrair do modo de produção agrário tudo que ela podia. Emprestou, inclusive, as suas coisas para lá, mas ela espreme o modo de produção agrário, porque agora ela está no poder. Então, veja, a esquerda e esse novo momento que vem não pode querer e nem conseguiria destruir o modo de produção burguês que tem patrões e empregados. Ela vai fazer o quê? Ela vai mudar essas ordens, esse modo de ser, essa relação entre capital e trabalho, ela pode mudar, mas ela não pode extinguir, porque, vamos no popular, vai acabar os iPhone? Não pode. As pessoas querem esse mundo de mercadorias. Talvez ele seja exagerado. Talvez o consumismo seja muito grande. Mas um outro comando mundial pode mudar isso. Mas não extinguir isso, vocês me entendem? Então Marx não se deu conta disso. Que se ele extinguisse a burguesia, ele extinguiria o trabalhador junto. Não é possível uma sociedade só com o trabalhador, só com o proletário. Certo? Essa sociedade que o Marx intuiu vai além dessa dicotomia, né, burguesia-proletariado. Né? É uma sociedade que cresce dentro do próprio capitalismo, né? E é uma outra coisa que eu abordei a economia também para mostrar como economicamente essa outra coisa já está acontecendo. E ela muda a relação capital-trabalho? Claro, ela já está mudando. Entende? Todo mundo pode ser dono das empresas. E se esse comando aqui novo quiser, ele vai mudar muito profundamente essa relação, sem prejudicar o mercado, que é o modo de produção burguês, sem prejudicar o modo de produção agrícola, impondo simplesmente a sua maneira de pensar nesse novo momento. Vocês estão entendendo? Os equívocos do marxismo e os equívocos que estão presentes na própria esquerda hoje. A esquerda, por exemplo, deixa eu ver o tempo. Os equívocos da esquerda hoje, e eu vou falar inclusive do Lula no próximo vídeo, tá, pessoal? Um abraço.